Olá, meus queridos. Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite, uma boa e santa e abençoada noite para nós, né? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde aqui nós nos aprofundamos e refletimos sobre a doutrina da Santa Igreja, o ensinamento dos apóstolos, a matéria da nossa fé, nos aprofundando sobre e nos debruçando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Convido você a, junto comigo, iniciarmos essa edição de hoje santificando o nosso encontro com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, convido você a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e ativar aí o sininho para você receber as notificações do nosso programa. E também você que já é inscrito, você que ainda não é inscrito, convido vocês a curtir, comentar e compartilhar também o nosso canal para nos ajudar a crescermos cada vez mais com o nosso canal e assim podermos levar a fé da igreja para tantas e tantas e tantas pessoas que ainda não conhecem. Amém? Então, conto aí com a colaboração de vocês. Vamos lá, meus irmãos. Estamos aí hoje nesse nosso terceiro encontro falando da última parte do credo, o creio na vida eterna, o que existe após a morte, né? Então, estamos aí hoje iniciando o nosso terceiro encontro sobre esse tema e depois, semana que vem, ainda teremos um último encontro sobre esse assunto. Então já falamos sobre o juízo particular, já falamos sobre o céu e o inferno, e hoje vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo e a consumação dos séculos. Então, como vocês podem ver aí no slide aí, essa imagem aí, Jesus voltando glorioso, trazendo ali o livro da vida, né? E as pessoas ali olhando ali para ver se encontram seus nomes ali inscritos no livro da vida. Só quem estiver com o nome inscrito ali entrará no reino dos céus, né? Então é isso que a imagem quer passar para nós. Então vamos entender melhor como será, o que é e como será a segunda vinda de Cristo. Primeiro, a ressurreição dos mortos, não é? Precisamos ter isso em mente. A primeira coisa que vai acontecer quando Jesus voltar na sua segunda vinda, na sua glória, para julgar os vivos e os mortos, ele vai ressuscitar todos. Todos aqueles que morreram na amizade com Deus ou não serão ressuscitados, né? Os eleitos ressuscitarão para a salvação. Os condenados ressuscitarão para a condenação. Mas todos os seres humanos serão ressuscitados. Então esse é o primeiro ato, é o primeiro grande ato que a segunda vinda de Cristo vai realizar. Ressuscitar todos os seres humanos que morreram. Uns para a salvação, outros para a condenação. E aí convido vocês a abrir aí a palavra de Deus na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 ao 18. São Paulo escreveu essa carta à comunidade tessalônica justamente para falar sobre isso, para dar uma palavra de ânimo e conforto para todos aqueles daquela comunidade que haviam perdido os seus entes queridos numa tragédia, né? Como será após a morte? E assim nos diz, falando da vinda de Cristo. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que São Paulo está dizendo aqui para nós? Como se dará a ressurreição dos mortos? Quando Jesus vier na sua glória, na sua segunda vinda, gloriosa para julgar os vivos e os mortos, os que estiverem vivos não irão para o céu, para o inferno primeiro, não precederão os mortos, não, pelo contrário, os mortos primeiro, porque eles já estão julgados, né? Os mortos já estão julgados pelo juízo particular. Então, primeiro Jesus vai ressuscitar os mortos e vai enviar cada um para o seu destino, céu ou inferno. Depois deles, né, nós que ainda vivemos, né, teremos uma morte instantânea e uma ressurreição instantânea, porque não entraremos com esse corpo corrupto no céu. Ressuscitaremos nesse mesmo corpo? Sim. Só que Deus transformará esse nosso corpo num corpo de glória, sem mancha de pecado original. Então nós que estaremos vivos, acontecerá isso conosco, né? A transformação do nosso corpo num corpo glorioso. Morreremos e imediatamente ressuscitaremos, né? Os que se encontrarem vivos. E aí esses é que receberão o julgamento ali, porque os mortos já foram julgados, né? Então o julgamento o julgamento da segunda vinda de Cristo será estritamente para aqueles que se encontram vivos, que se encontrarem vivos quando ele voltar, né? E aí é isso, né? Esse é o primeiro grande ato da segunda vinda de Cristo, né? Aqueles que morreram, cada um ressuscitará, não é, junto às suas sepulturas. Se foram sepultados no cemitério, se foram sepultados como indigentes, se foram sepultados no fundo do mar. Cada um ressuscitará a partir de onde foi sepultado, não é? Então esse é o primeiro ato, a ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição dos mortos, o juízo universal. O que vai ser o juízo universal? Colocando em poucas palavras, os mortos ressuscitados serão destinados, enviados para o céu, para o inferno, conforme o seu julgamento, o seu juízo particular, e aqueles que estão vivos serão julgados ali naquele momento e destinados ao céu ou ao inferno. Deu para entender, gente? Então, essa vai ser, né, o grande diferencial do juízo universal. Mas vamos ver aqui o que o parágrafo 1039 nos diz. É perante Cristo que é a verdade que será definitivamente posta por descoberta a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as suas últimas consequências o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. Uai. Ah, tá. Então, 1040 agora, nos diz assim: o juízo final terá lugar quando acontecer a vinda gloriosa de Cristo. Ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre toda a história. Ou seja, Jesus vai julgar toda a história do mundo. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência tudo terá conduzido para o seu fim último. O juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Em outras palavras, o que está dizendo aqui para nós? Além
da ressurreição dos mortos e do julgamento dos vivos. O juízo final revelará, trará tudo a descoberto, todos os mistérios de Deus. Tudo aquilo que hoje nós não entendemos, né? Por que que Deus age diferente na nossa história? Por que que Deus age assim e não age assado? Né? Os desígnios misteriosos da divina providência de Deus que nós não conseguimos compreender, a forma como a divina providência de Deus age no nosso mundo, para que a vontade de Deus reine no final de tudo. Tudo isso, todo esse mecanismo de como Deus conduziu a história humana até aqui, será revelado o sentido último de todas essas coisas no juízo universal. Aí nós vamos entender, sim, agora entendemos, Senhor. Por que que o Senhor agiu dessa maneira e não daquela outra maneira como esperávamos? Deu para entender? Imagina isso na sua vida, né? Deus não age da forma como você quer, mas conforme Ele quer. Por quê? Entenderemos o propósito de tudo isso no juízo universal. É onde tudo será respondido e revelado a nós. O que terá de novidade, então, no juízo final em relação ao juízo particular? Qual a diferença, né? Já que nós temos o juízo particular, qual vai ser a diferença do juízo final para o juízo particular? Primeira coisa, a ressurreição de todos os mortos, eleitos e condenados. Essa é a primeira diferença do final para o particular. Segunda, o fim do purgatório, né? As almas que ainda estiverem purgando, ainda estiverem se purificando no purgatório, o purgatório cessará ali imediatamente e todas essas almas serão levadas para Deus. Deus dará a purificação final a elas ali para elas entrarem imediatamente no céu. E a outra novidade em relação ao juízo particular é que no juízo final será feito também o julgamento e a sentença daqueles que se encontrarem vivos. Então essa é a diferença de um para o outro. Agora os novos céus e a nova terra. Os novos céus e a nova terra são tudo aquilo que virá logo após, em consequência, logo após o juízo final. O primeiro momento da segunda vinda de Cristo, o juízo final. O segundo momento da segunda vinda de Cristo é o que se estabelecerá por toda a eternidade após o juízo final, que são os novos céus e a nova terra. Vamos lá, parágrafos 1042 e 1043. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. A esta misteriosa renovação, a Sagrada Escritura chama os novos céus e a nova terra. Será a realização definitiva do desígnio divino de reunir, sob a chefia de Cristo, todas as coisas que há nos céus e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. 1044, 45 e 46. Na Jerusalém celeste, Deus terá a sua morada entre os homens. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Para o homem, esta consumação será a realização final da unidade do gênero humano. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos resgatados, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 9. Esta não mais será atingida pelo pecado que destrói e fere a comunidade terrena dos homens. A visão beatífica, o que é a visão beatífica, né? É o grande prêmio da vida eterna. A visão beatífica ou visão feliz é o ver Deus face a face. A visão beatífica será fonte inexaurível da felicidade, da paz e da mútua comunhão. Quanto ao cosmos, ou seja, o que é o cosmos? O universo criado, o universo material. Quanto ao cosmos, a revelação afirma a profunda comunidade de destino entre o mundo material e o homem. Vamos ler então a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 23. Assim nos diz, meus irmãos. A esperança dos filhos de Deus.
Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação não foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que diz aqui para nós é o seguinte, nesta passagem, né? Que tudo aquilo que Deus vai fazer com a humanidade na segunda vinda de Cristo, seja a restauração universal da dignidade dos filhos de Deus, que será devolvida a todos nós, né? Como prêmio para aqueles que venceram a corrupção do pecado, né? A mesma coisa será feita com o cosmos, com a criação do mundo material. O mesmo destino do homem será o mesmo destino de todo o universo material, a visão beatífica de Deus. Porque com o pecado que entrou no mundo por Adão e Eva, também o cosmos foi prejudicado, foi corrompido, né? Se hoje a natureza do universo ela não é perfeita, ela tem as suas imperfeições, é consequência também da harmonia rompida pelo pecado original. Então também o mundo material não vai deixar de existir, mas também ele será transformado, né, por Deus, voltará à sua perfeição primordial, ou seja, a perfeição que ele tinha antes do pecado de Adão e Eva, né, e Deus restaurará a paz do universo. Número 1047. Assim, pois, também o universo visível está destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo restaurado no seu estado primitivo esteja sem mais nenhum obstáculo ao serviço dos justos, participando na sua glorificação em Jesus Cristo ressuscitado. Ou seja, o universo também sofreu a corrupção por causa do pecado, como acabei de falar. E assim como o homem, também o universo material será transformado, será transfigurado por Deus, assim como nós que ressuscitaremos no corpo glorioso. 1050, Cristo entregará ao Pai o reino eterno o Rei eterno e universal. Então, Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28, Deus será tudo em todos na vida eterna. Então, meus irmãos, por aqui nós ficamos, por hoje, e semana que vem, então, faremos a quarta e última parte do Creio na Vida Eterna. Vamos falar sobre o purgatório e as indulgências. Amém? Então, deu para entender, né? Os novos céus e a nova terra será isso, né? Deus não destruirá o mundo material, não. Né? Pelo contrário, todos nós habitaremos na harmonia com Deus, vivendo dentro do mundo material, né? Dentro do cosmos. Na harmonia do cosmos, viveremos todos na visão beatífica de Deus, junto com os santos e os anjos, não é? Vivendo também em harmonia com o cosmos, que será restaurada a sua harmonia primordial. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana e até a próxima, se Deus quiser.